Olá, olá pessoas! Isso aí, hein? Nunca dormimos, estamos aqui, nunca dormimos é ótimo, né? Sextou, você, sexta-feira à noite, provavelmente você vai ver esse vídeo no sábado, né? Mas sexta-feira à noite você já está se arrumando para ir dar beijo na boca nessa sexta-feira, né? Sei que os jovens agora eles não vão mais em balada, eles vão em rolê. Eu aprendi isso recentemente, eu não sou mais tão jovem quanto vocês, mas eu não gostava muito de lugar barulhento, para ser muito sincero. Acho que os jovens estão certos nessa decisão. Enfim, olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Eu já fiz um reel sobre, tá lá no meu Instagram, e agora a gente vai falar sobre aqui o contrato do Brock Purdy. A gente não tem todos os detalhes ainda, mas os detalhes que já saíram permitem que eu fale que esse contrato é muito amigável para o San Francisco 49ers. É claro, pode acontecer do Brock Purdy não performar o suficiente, ser um quarterback de média de 40 milhões jogando com um contrato de média de 53? Claro que pode, mas eu acho que é uma aposta muito válida que os 49ers fazem. Vamos à notícia. De acordo com o Rapoport, Schefter, etc., 5 anos, 265 milhões. Portanto, 53 milhões de dólares por ano. Desse 265, 181 é garantido. Isso dá 68%. Vamos por partes, mas nos dois casos, e não é só a média que importa, mas nos dois casos o contrato ficou lindo para os 49ers. Vamos com a média. Primeiro de tudo, recentemente a gente teve a renovação de Trevor Lawrence e Jordan Love. Hoje, você escolheria para jogar um jogo só. Não pense em evolução, o potencial que eles podem ser, porque eu sei que o Jordan Love e o Trevor Lawrence têm, teoricamente, ferramentas melhores que o Purdy. Mas pensa para um jogo só. Você tem que jogar uma final de conferência. Quem você escolhe entre os três? Bom, não vai ser unanimidade, certo? E hoje muitos responderiam Brock Purdy. E o Brock Purdy vai receber uma média inferior, menor do que esses caras, mesmo tendo renovado depois. E a regra costuma ser na NFL que o próximo quarterback acima da média, e o Purdy certamente é assim como esses outros, né? O Trevor Lawrence não está numa boa fase, mas ele está acima da média ainda. O próximo acima da média é o quarterback que vai ter a maior média salarial. Essa lógica não está mais funcionando 100%. Também porque a maior média, daqui a pouco eu falo qual é, você já deve saber, né? Muitos já sabem de cor. Mas São Francisco conseguiu um desconto, na minha visão, de pelo menos 2 milhões de dólares, porque o teto salarial ele sobe a cada ano. Por isso que o próximo quarterback a ser pago, ele costuma ser o mais bem pago. Então, supondo que é um contrato, aliás, supondo não, é um contrato de 5 anos, que o desconto foi pelo menos uns 2 milhões de dólares, nessa São Francisco economizou 10 milhões. Essa é a realidade, tá? Porque se o Purdy batesse o pé e quisesse 55 de média, ele teria esse direito. Afinal de contas, o contrato vem depois, o teto subiu, e ele não está tão distante assim, em termos aí de quarterback desses caras, né? Eu sei que o braço do Jordan Love é excepcional, é mais forte e tal, mas de quarterback do todo, não está tão distante. Então nessa, São Francisco já economizou. Agora, no total garantido, 181, é interessante porque ficou bem distante, por exemplo, do Josh Allen, atual MVP, quarterback de elite, mas que tem 250 milhões de total garantido no contrato dele. O Purdy tem 180 milhões. E aí você tem o Dak Prescott, inacreditável isso, Dallas, com 231 milhões, o Joe Burrow com 219, e o Jared Goff, um quarterback que, bom, tem uma raiz parecida com o Purdy, no aspecto que foi um quarterback que sim, foi ajudado pelos arredores, né, mas que fez por onde também, especialmente na reta final nos Rams e depois, claro, nos Lions. O Goff tem 170 milhões garantido, só que no contrato de 4 anos. O Purdy tem 181 num de 5 anos. Então, nos dois casos, tanto de média garantida como média salarial, como no dinheiro garantido, o San Francisco 49ers conseguiu aí um belo de um desconto, tá? Essa é a realidade. Agora, dito isso, primeiro de tudo, o contrato do Dak Prescott, que poderia ser o sarrafo, ninguém está querendo chegar perto. Nem o Josh Allen chegou perto. O Josh Allen, 55 milhões. O sarrafo virou 55, tá? Parece que esses 60 milhões, até o Gui falou também no grupo do Partido Níquel, não faz sentido. Os times chegaram e falaram assim, irmão, desconsidera o Jerry Jones, não leva a sério o que ele fez com o Dak Prescott, esses 60 milhões não existem, a gente não vai levar isso como parâmetro para te pagar, tudo bem? Tudo bem. Então, o contrato do Dak fica cada vez pior, essa é a realidade. Eu achava que os 15 milhões de média, esse overpay que o Jerry Jones deu para o Ezekiel Elliott, eu achava que já teria sido absurdo, mas essa foi ainda mais absurda. Nos dois casos, portanto, é uma barganha em potencial. E a estrutura do contrato, claro, ela não saiu 100%, mas o Ian Rapoport reportou que a média dos 3 primeiros anos é de 55 milhões. Então a tendência é que esse contrato seja front-loaded, seja um contrato que a maior parte do dinheiro garantido, desses 181, estão nos primeiros anos. O que isso significa? Estou jogando um monte de número na tela, aqui ó, plá, número na tela.
significa que os 49ers talvez possam sair mais facilmente desse contrato depois dos 3 primeiros anos. A gente vai ter a estrutura em breve para poder reportar e comentar sobre, mas fato é que foi um contrato bem amigável para os 49ers. E o que o Purdy ganha com isso? Bom, 181 milhões de dólares garantidos, acho que muda a vida de qualquer pessoa e dos seus filhos, netos e bisnetos, né? Vamos falar a verdade. Mas o Brock Purdy também precisa dos 49ers e do sistema do Kyle Shanahan, que tirou o melhor dele. Então, é um casamento interessante para os dois lados. São Francisco não precisa se preocupar mais com a posição de quarterback, como se preocupou em certa medida no passado, e o Brock Purdy tem um time que, em potencial, pode tirar o melhor dele, sobretudo um time saudável, que, bom, ele não teve no ano passado. Existem certos quarterbacks que eles são potencializados pelos arredores. Na verdade, todos são. Né? Se você for um cirurgião e você tiver um bom anestesista, tem um anestesista assistindo aqui? Importante anestesista. Um bom anestesista, uma boa equipe de enfermeiros e depois no pós-operatório também, a chance da cirurgia ser bem-sucedida é maior e você ser um melhor cirurgião, eu acredito que seja maior. Eu não sou especialista em medicina, mas eu acredito nisso. Na mesma medida, um bom quarterback, que é ajudado, ele tende a jogar melhor. Mas eu sinto que tem alguns quarterbacks que a diferença da não ajuda para a boa ajuda é muito maior que os outros. Eu sinto isso com o Jared Goff, por exemplo, eu sinto isso com o Brock Purdy. Por quê? Porque eles são quarterbacks cerebrais, eles são quarterbacks que trabalham bem no meio do campo, são quarterbacks que trabalham bem no play action. Então, se você tiver um grande time, eles podem tirar o máximo desse grande time, talvez em nível de produção parecido com os melhores quarterbacks da NFL. Brock Purdy é um quarterback top 5? Não, ele não é. Ele não tem ferramentas para sozinho carregar o time. Mas se ele tiver ajuda, ele tende a ir bem. E aí que entra o X da questão. Pagando 53 milhões de dólares para o Brock Purdy, ou que seja, 265 por 5 anos, os 49ers vão ter menos dinheiro para gastar nos arredores. E renovar peças que eles draftarem e etc e tal. E aí que começa o problema, né? Porque alguns times, quando pagam o seu quarterback, acabam sofrendo um pouco. Será que o Brock Purdy vai continuar a evolução dele como um passador, na tomada de decisão e tudo mais? Vale lembrar que no ano passado ele teve bastante problema, mas ele foi bem atrapalhado em vez de ser ajudado, né? Afinal de contas, o Deebo Samuel não conseguiu separação, Brandon Ayuk machucou precocemente e quando jogou, jogou mal. Christian McCaffrey também mal jogou na temporada e só tinha o George Kittle, para falar a verdade, né? De bom alvo só tinha o George Kittle. E o aproveitamento na red zone caiu bastante. Os outros running backs dos 49ers, Jordan Mason e etc., eles não estão no mesmo nível que o Christian McCaffrey. E aí, em meio a tudo isso, o Brock Purdy não consegue carregar um time sozinho. Ele não consegue. Ele não é um quarterback de elite. E aí ele acaba sofrendo. Mas ao mesmo tempo, se ele tiver ajuda, eu acho que ele pode performar bem e pode voltar a uma final de conferência, voltar ao Super Bowl e pode ter uma temporada de mais de 4 mil jardas. Ele é um quarterback bastante decisivo. A gente viu isso no segundo tempo contra os Lions nos playoffs, por exemplo. Ele tem, como eu já brinquei muitas vezes, algo diferente. Né? Essa questão de ser decisivo, que não necessariamente se reflete em força no braço ou em estatísticas. A gente viu isso algumas vezes. No final das contas, eu acho que os dois lados estão satisfeitos. São Francisco conseguiu, não vou dizer uma barganha, porque talvez seja cedo para dizer isso, mas São Francisco conseguiu um belo desconto e o Brock Purdy terá o terreno no qual ele, como semente, pode ser o mais fértil possível, continuando aí o trabalho com o nosso glorioso Kaká Kyle Shanahan. É isso, meu povo! O que vocês acharam desse contrato? Coloquem aí nos comentários. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso. Daqui a pouco tem mais repercussão disso no ESPN League. Na sequência dessa semana que vem, a gente fala sobre o calendário da NFL, os 7 melhores jogos, os melhores Sunday Night, Monday Night, Thursday Night, e tem mais análise de draft para os membros. Clica aqui embaixo, no primeiro comentário fixado tem os vídeos aí para os membros que eu fiz nessas últimas semanas. Eu espero você para mais conteúdo. Um like plus, bom final de semana, comportem-se. Muito beijo na boca para vocês, eu desejo. Agora sim, esse foi o segundo take do vídeo, que saiu uma informação que eu precisava corrigir. Agora deu tudo certo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo, bom final de semana para todos vocês. Tchau.